união, né? No caso aqui, a primeira operação que a gente vai fazer é da interseção. A inter B, ele tem os elementos x, tal que o x pertence ao A, mas esse mesmo x também pertence ao B. Esses elementos x que está no A e está no B, quando eu faço um diagrama, tem aqui o diagrama do conjunto A e o diagrama do conjunto B. E tem a região que está no A e o B simultaneamente. Quando nós pegamos situações diferentes, dois casos em específico, quando o conjunto A está contido no B, ó, o conjunto A está todo dentro do conjunto B. Então a interseção de A com B é exatamente o conjunto A. Beleza? Porque ele está incluso, todos os elementos do A também são elementos de B. E o outro caso é quando A e B não têm elementos comuns. Nesse caso, esses conjuntos são chamados de conjuntos disjuntos, e aí a interseção de A com B é o conjunto vazio. Entendido? Todo mundo entendeu? Essa parte teórica é muito importante que a gente consiga aos poucos, fazendo juntos, com atenção, para que a gente não fique para trás, tá bom? Aqui parece assim que passa despercebido, olha a observação. O conectivo E, que na definição é colocado entre as duas sentenças, x pertence a A e x pertence a B, indica que as condições que ambas apresentam devem ser obedecidas. Ele pode ser substituído pelo símbolo, esse símbolo aí que é um circunflexo. Vamos lá então, veja os exemplos a seguir. Dados os conjuntos A com os elementos de -2, -1, 0, 1 e 2, o B com 0, 2, 4, 6, 8 e 10, o C com 1, 3, 5 e 7, temos. Qual é a interseção do conjunto A com o conjunto B? Quando fala em interseção, o que você tem que prestar atenção? Quais elementos que se repetem, ou seja, que estão simultaneamente no A e simultaneamente no B. No caso aqui a gente olha, está o 0 aqui no A, está o 0 aqui no B. Está o 2 aqui no A e o 2 aqui no B. Então por isso que a interseção de A e B é 0 e 2. E quando você faz em diagrama, observe que os elementos que estão só no A ficam nessa região. Os elementos que estão no B ficam só nessa região. Aqueles que são comuns, que no caso são o 0 e o 2, ele fica na região da interseção. Então a interseção de A com B, ela tem somente os elementos 0 e 2. E aí é repetido aqui no caso do A inter C, que só tem um 1, e o conjunto B inter C, eles são disjuntos, eles não têm elementos comuns, por isso que o conjunto vazio é a interseção dos dois. De um modo geral, indica-se por N de A, tá vendo ali, N de A, semana passada eu mostrei pelo celular isso daí. N de A é o número de elementos de um conjunto A. Assim, por exemplo, o A aqui ó, tem os elementos 1 e 2, o B tem o elemento 3 e o D tem 2, 3 e 4. Então, a interseção de A e B é o conjunto vazio. Ó. A e B não tem elementos comuns, são conjuntos disjuntos. Então, o número de elementos de A em interseção com B é 0. Ele não disse ali, mas eu quero voltar aqui um pouquinho. Qual é o N de A? O N de A são dois elementos. O N de B é apenas um elemento, o elemento 3. E o N de D são 3 elementos. No caso, N de D tem os elementos 2, 3 e 4. Agora, a interseção do conjunto A com o conjunto D, olha o A e olha o D, só tem o elemento 2 que está nos dois simultaneamente. Então, o número de elementos da interseção de A com D é igual a 1. Lembrando que dentro de um conjunto não precisamos repetir elementos. Dizer que o número de elementos do A é x significa dizer que o conjunto A possui x elementos distintos entre si. É muito importante vocês
compreender isso daqui. Se você repetir o elemento 2, por exemplo, você coloca lá, vamos imaginar, para o conjunto A, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Ah, eu repeti o 2 4 vezes, mas ele não é contado. Os elementos que são repetidos dentro do mesmo conjunto, ele só é contado uma única vez. O exemplo 6. F é o conjunto das pessoas que gostam de suco de laranja. G, o conjunto das pessoas que gostam de suco de uva. Podemos considerar que F e G são subconjuntos de um mesmo conjunto U. Ou seja, todos os elementos de F e G pertencem ao conjunto universo. Assim, no caso dos conjuntos F e G considerados, U poderia ser, entre outros, o conjunto das pessoas que moram no estado de Rio de Janeiro, fluminenses. Então temos F, X pertence a U, tal que X gosta do suco de laranja. Observe que ali acontece o seguinte, aqui em cima, quando ele começa o texto, ele fala assim, olha, ele escreve dessa forma aqui. Porém, ele precisa expressar isso numa linguagem matemática. Para expressar isso daí numa linguagem matemática, ele vem aqui embaixo e escreve assim, ó, o conjunto F é X pertence ao conjunto universo, já que ele fez a afirmativa aqui, ó, que os elementos de F e de G pertencem ao conjunto U. Então ele diz assim, X é um elemento do conjunto universo. O que ele quer dizer com isso? As pessoas que gostam de suco de laranja estão dentro do conjunto universo, mas elas também fazem parte do conjunto F. E aí ele vem aqui e expressa adiante a mesma coisa em relação a quem gosta de uva. Pelo diagrama, ele veio aqui e colocou o conjunto universo, tá vendo? Como ele afirma aqui embaixo que essas pessoas moram no estado do Rio de Janeiro, então o conjunto universo ele pega todas as pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Dentro das pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro, tem as pessoas que gostam de uva e de laranja. Então aqui no F, quem gosta de laranja. No G, quem gosta de uva. Essa região aqui que está de roxinho, aqui, acho que é roxinho, né? Eu não enxergo bem cor não. Ela é a interseção, quem gosta de uva e quem gosta de laranja. E se você observar aqui, ó, fora do F e fora do G, estão as pessoas que não gostam do suco de uva nem do suco de laranja. Ó, acompanha o cursor que eu vou passar aí com você. Ó. Essa região aqui é o conjunto F. Esse F aqui são as pessoas que gostam de laranja. Quem está aqui dentro gosta de laranja. Mora no Rio de Janeiro e gosta de laranja. Agora olha só, quem está fora desse conjunto aqui, ó, não gosta de laranja. Entendeu como é um complemento? Ó, se eu boto dentro dessa região aqui quem gosta do suco de laranja e adiciono quem não gosta do suco de laranja, eu terei todas as pessoas que moram no Rio de Janeiro. O conjunto G é o conjunto das pessoas que gostam do suco de uva. Consequentemente, quem está fora do G não gosta do suco de uva. Se você pega quem gosta do suco de uva, mas quem está fora do suco de uva, são as pessoas que moram no Rio de Janeiro, de acordo com o enunciado do nosso problema. Pessoal, inicialmente quando vocês veem essa denominação, pela primeira vez, fica assim alguma confusão, mas devagarzinho a gente vai sanando essa dúvida. A união já é o contrário. Se você pega a reunião ou união, A união com B, são todos os elementos que pertencem a A. Veja que agora o conectivo mudou. Inicialmente a gente tinha um conectivo que era o E, e agora o OU. É muito interessante isso. Vamos pensar um pouco. Se eu pergunto para vocês, usando o conectivo E,
Ele é obrigatório. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que a Bruna gosta de pizza. E vamos imaginar que a Stephanie também gosta de pizza. Agora, se a Bruna gosta de pizza e gosta de lasanha, ela obrigatoriamente gosta das duas. Se a Stephanie gosta de pizza ou lasanha, ela pode gostar de uma, ou da outra, ou das duas. Veja que mudou toda a nossa conversa. Quando eu falo a Bruna gosta de pizza e de lasanha, ela especificamente só tem uma opção de resposta. Ela gosta de pizza e de lasanha. Quando eu digo a Stephanie gosta de pizza ou lasanha, a resposta pode ser ela gosta só de pizza, ou ela gosta só de lasanha, ou ela gosta das duas. Então muda o ou, ele complementa, ele vai além do que a gente estava pensando em termos de interseção. Se você olha aqui, acompanha meu cursor, toda essa região que está preenchida aqui, olha, é o A união com B. E tem dois casos muito particulares. De novo, ó, A está contido em B, então a união é o B. Lembra que na interseção era o A, agora é o B. Agora, se os dois conjuntos são disjuntos, correto? Se os dois conjuntos são disjuntos, lá na interseção ele era vazio. E na união? Na união são todos os elementos que estão no A e estão no B. Então, dados os conjuntos A de 1 a 4, B de 6 a 8, de C de 0 a 5, D 3, 4, 6 e 8. Então, se você vai fazer a união de A com B, você vai pegar aqui, ó, todos os elementos de A e vai juntar com todos os elementos de B. Então, ficou ali, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Agora aqui, ó, A união com C. A união com C, veja, o A está todo dentro do C. Vamos olhar aqui, ó. O 1, o 2, o 3 e o 4 está aqui dentro do conjunto C? Resposta sim. Então, quando você juntar o A com o C, vai dar exatamente quem? O conjunto C. Quando você vai fazer a união do B com o D, olha o B. O B é 6, 7, 8. O D é 3, 4, 6 e 8. Observe que o 6 e o 8 são repetidos. Está no B e está no conjunto D. Então, a gente só vai colocar ele uma única vez. Então, a gente escreve assim, ó, 6, 7, 8, 3 e 4. Eu não gosto de escrever desse jeito aí, não. Eu gosto de ordem crescente. Então, eu coloco 3, 4, 6, 7, 8. Tá bom? Mas aqui ele tinha o objetivo de chamar a atenção que o 6 não seria repetido. Agora, olha só. Ele faz o seguinte, ó, o A vai unir com a união do C com o D. Vamos unir o C com o D. Primeiramente, vamos fazer de cabeça aqui, ó, o C unindo com o D. O C tem esses elementos unindo com o D. Vai lá, ó, o 0 entra, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. Está aqui, ó. Fizemos aqui, rapidinho. Isso aqui, ó, é essa parte que está dentro desse parênteses. A isso aqui eu vou unir os elementos que estão no conjunto A. Mas eu pergunto a vocês, os elementos que estão no A estão todos aqui dentro? Se a resposta é sim, o resultado vai ser exatamente igual a esse valor. O conectivo ou, que na definição é colocado entre as duas sentenças, x pertence a A ou x pertence a B, então indica que pelo menos uma delas deve ser obedecida. Ele pode ser substituído pelo símbolo V. Então, quaisquer que sejam os conjuntos A e B, temos que o A está contido em A união com B e o B está contido em A união com B. Fato. Claro, você vai juntar os dois, então você junta o A com o B. O A tem que estar dentro dessa reunião. E claro, o B também tem que estar dentro dessa reunião. Se a união de A com B for vazio,
Então o conjunto A é vazio e o conjunto B também é vazio. Pelo diagrama nós temos então aqui, ó, essa região aqui é o A inter B. Essa região aqui são os elementos que estão somente no A, a gente chamou aqui de X, e essa região aqui é a região que tem os elementos que estão somente em B, que a gente chamou de Y. Então se você juntar aqui essa região do X, essa região do Y com a região de A inter B, vai dar exatamente A união com B. Então aqui ele faz uma formulazinha, que é interessante entender essa dedução aqui, mas que ele diz o seguinte, ó, o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A em interseção com B. No caso particular dos conjuntos A e B serem disjuntos, o número de elementos de A em interseção com B é zero. Então, aí nesse caso, vale essa expressão aqui. Mas eu sempre recomendo assim, você não tenha muito preocupação em saber se eles são disjuntos ou não. É importante? É. Mas se você tiver zero aqui, olha, naturalmente o que sobra vai ser exatamente o n de A mais o n de B. As propriedades que são importantes aqui, vamos admitir sem demonstração a validade de cada uma das seguintes propriedades, quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C. Número 2, assim, dx, o conjunto dos divisores positivos do número inteiro x, determina os divisores de 18 e os divisores de 24, a interseção, né? Então, o que ele faz? Ele pega os divisores de 18, coloca aqui, pega os divisores de 24, coloca aqui, e ele vai e pega a interseção dos dois divisores, que no caso são o número 1, o 2, o 3 e o 6. A número 3 é uma das assim, que mais cai quando você vai fazer prova, quando você vai fazer algum concurso, é a que mais cai. E assim, de verdade, é muito tranquilo. Você vai entender, eu acredito que você vai entender de prima. E se você tiver alguma dúvida, exercite um pouco. O grande problema da questão número 3, geralmente, é a nossa interpretação, ó. Dos 650 alunos matriculados em uma escola de idiomas, sabe-se que 420 cursam inglês, 134 cursam espanhol e 150 não cursam inglês nem espanhol. Determina o número de alunos que... Então, vamos por parte. Vamos interpretar a primeira frase. A primeira frase está dizendo o seguinte, que na escola o total de alunos que existe ali é 650. Depois, ela também afirma que 420 estudam inglês e 134 espanhol. E 150 não cursa nem inglês nem espanhol. O que eu quero fazer é trazer você aqui para esse diagrama aqui, ó. Esse retângulo aqui, ó, representa os 650 alunos. Aqui ele chamou de I os alunos que cursam inglês. Mas como lá no contexto diz que tem alunos que cursam inglês, não apareceu a palavra assim, apenas inglês, apenas espanhol, pode ser que tenha nesse grupo de alunos que fazem inglês, tem alguém também que cursa espanhol. Correto? Estão nas duas ao mesmo tempo. Isso acontece, é normal. Aí ele fez esse diagrama aqui. Então, se você tiver com papel aí na sua mão, faça esse diagrama aí no seu papel. Tá? A mesma coisa que ele fez. Você só não vai escrever o que ele escreveu, que aí eu vou te passar a orientação e você vai compreender como é que faz a questão assim, de uma forma, eu imagino que você vai sair daí voando. Se cair outra questão dessa, você vai falar assim, pô, é assim que faz. Eu já manjei, e aí você vai sair ensinando. Então você faz o retângulo, coloca o U, faz os dois diagramas em formas circulares, coloca no I e no outro E, e aí a partir disso eu vou começar a te orientar. Tudo bem?
assim que você fizer, você me dá o ok para eu poder continuar. Então, a gente começa exatamente observando o que nós temos aqui no U. Esse conjunto que a gente escreveu ali, esse diagrama que a gente fez, ele tem ali o U pelo lado de fora. Então, na parte superior direito, você bota o N de U. O N de U, se você observar, aparece aqui em cima. Ó, N de U igual a 650. Ou seja, o total de alunos que aparece são 650. Tá vendo? Então, N de U é igual a 650. Agora, quantas pessoas cursam inglês e espanhol simultaneamente? Não sabemos. Então, a gente vai colocar ali, naquela região da interseção, o X. No meio, você colocou o X. Aqui a gente colocou o X. Então, aonde tem só o I ali, fora da interseção, mas dentro do I, nós vamos colocar 420 menos X. E dentro do E que nós temos, que é a região que está o espanhol, nós temos 134 que cursam espanhol, mas que cursa somente espanhol é 134 menos X. Acompanhe na tela que eu estou passando para você. O que você fez? Você cursou inglês e espanhol, você botou o X. Você cursa só inglês, é o 420 menos X. Cursa só espanhol, é o 134 menos X. E tem aí o 150. Ó, o 150 não cursa nem inglês nem espanhol. Tá vendo essa seta aqui, ó, não cursa em inglês nem espanhol? Aqui é o 150, é essa região que fica fora do I e do E ao mesmo tempo. Então nós vamos colocar o 150 aqui. Agora, o próximo passo é você fazer o seguinte. Você sabe que se você somar todo mundo que está dentro do conjunto, tem que dar 650. Da união, o completo é 650. O apenas I é o 420 menos X. O apenas E é o 134 menos X. E a interseção é X. Então aqui eu vou fazer um videozinho rapidinho para você. O total é 650. Se você somar isso tudo aqui, olha, tem que dar 650. Vou falar para você, você vai fazer corretamente ali. 650, que é o total que fica no retângulo, é igual a 420 menos x, mais 134 menos x, mais os 150. A gente somando o total ali, vai ficar 420 mais 134, dá 554, mais 150, dá 704, correto? Então vai ficar 650 igual a 704, menos x mais x você cancela, menos x então. Então, menos x vem para antes da igualdade, vira mais x igual a 704 menos 650. 704 menos 650 dá exatamente 54. Então, o x é igual a 54. Então agora a gente já consegue responder a letra A e a letra B. Ó, se eu quero na letra A o número da união de I com E, a união ela é dada pelaquela expressão que eu falei antes, né? O número de I união com E é igual ao número de I mais o número de E menos o número de I interseção a E. Está muito rápido? É 420. Então, o número de elementos que está no I união com E vai ser igual a 420 mais o 134 menos os 54 que a gente acabou de encontrar. Então, nós vamos ter exatamente 420 mais 134, 554, menos 54 é igual a 500.
A letra C, ela pergunta assim, ó, determina o número de alunos que cursam espanhol e não cursam inglês. Aí, esses alunos são quem? São os 134 menos os 54, que no caso fica 80 alunos. Alguma dificuldade? Não. Depois ele fala na letra D, determine o número de alunos que cursam apenas inglês ou apenas espanhol. Então vamos devagar. Apenas espanhol a gente já descobriu que é 80, então a gente vai usar o mesmo raciocínio para descobrir aqueles que cursam apenas inglês, que no caso é 420 menos x, só que x é 54. 420 menos 54 dá 366. Quando você somar 366 mais aqueles 80 que cursam apenas espanhol, você tem ali aqueles que cursam apenas inglês ou apenas espanhol, que são 446. Ok? Deixa eu ver o que nós temos aqui. A bateria de exercícios. A gente agora vai fazer a operação da diferença. A diferença é simples, usamos aquele mesmo raciocínio. Por exemplo, eu falo para você assim, quanto que é 10 menos 6? A sua resposta é 4. Então você pegou o 10 e tirou 6. Então a diferença entre conjuntos é exatamente isso. Ó. Se você pega e faz A menos B, quem é que vai ficar? Você vai pegar os elementos do conjunto A e retirar os elementos do conjunto B. Ó. Então fica aqui. Essa região aqui, ó, saiu o conjunto B. Tem três casos possíveis. Se o A estiver contido no B, então quando você fizer A menos B, fica o vazio. Tem o caso dos disjuntos, A menos B igual ao próprio A. E tem o caso que o B está contido em A. Então A menos B vai ficar essa região aqui, ó, entre A e B. No terceiro caso, em que o B está contido em A, o conjunto A menos B é chamado complementar de B em relação a A. O que isso significa? Que você vai fazer a operação A menos B, mas ele só pode ser aplicado, aí você tem que lembrar, se o B for um subconjunto do A, ou seja, o B estiver contido no A. Então, sendo A um subconjunto de um conjunto universo, então, o complementar de A em relação ao conjunto universo é o universo menos A. Aí às vezes você fala assim, eu não quero usar esse símbolo aqui, ó, C de A em relação a U. Você pode usar o A barra, tá vendo aqui, ó? O A com a barra em cima. Deixa eu marcar aqui, o A barra, né? Ele fala A barra, e o A barra é o complementar de A em relação a U. O exemplo 8 é assim, ó, dado o conjunto A, o conjunto B, o C e o D, temos A menos B. Então você olha aqui para o conjunto A, olha que simples, olha para o A. 1, 2, 3, 4, 5. Olha para o B. 3, 4, 5 e 6. A primeira operação que está sendo pedida aqui é A menos B. Então eu vou retirar o B. Então se você concentra assim, eu vou retirar o 3, vou retirar o 4, vou retirar o 5, vou retirar o 6. Então eu vou retirar o 3, o 4, o 5 e o 6. Quem é que fica? O 1 e o 2. A outra situação, A menos o C. O conjunto C está todo dentro do A? Complementar de C em relação a A. Depois ele faz a pergunta ao inverso, B menos A. Então eu tiro o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Quem é que fica? Somente o 6. Depois o C menos o D. Olha o C e olha o D. Tem algum elemento que está no C e está no D simultaneamente? Não. Então eles são disjuntos. Então quando você faz C menos D, ele é exatamente o conjunto C. Depois o C menos o A. Olha o C e olha o A. O C está todo dentro do A. Quando eu tiro o A, o que sobra é o vazio. Depois ele fala o conjunto D menos o D. Ó, se eu tenho 10 reais, gasto os 10 reais, eu fico com zero. Então D menos o D fica o vazio. Que não menos importante, C em relação a B. Veja, complementar de C em relação a B. Você tem que se perguntar, o C está todo dentro do B? Olha para o conjunto C, ele tem o 2 e o 3.
O 2 e o 3 estão dentro do B? Se a resposta é não, então antes de você fazer B menos C, você faz a seguinte pergunta. O conjunto C, que tem os elementos 2 e 3, está dentro do B? Não, não está, porque o 2 não está dentro do B. A resposta é não se define, pois o C não está contido em B. Para finalizar, então, vamos ao exercício resolvido 4. Dados os conjuntos A, B e universo, em cada caso vamos determinar os elementos do conjunto indicado. Então a letra A, ele fala assim, o complementar da interseção de A e B em relação ao universo. Então nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar a interseção de A e B. Então quais elementos estão no A e no B simultaneamente? O 3 e o 4. Então a interseção de A e B é 3 e 4. 3 e 4 está dentro do universo? Ó, tá sim. 3 e 4 está ali. Então eu posso calcular o complementar de A inter B em relação ao universo. Fazendo o quê? Fazendo U menos A inter B. Então desse conjunto universo aqui, ó, eu tiro o 3 e o 4. Fica todos os outros, tá vendo? Depois a letra B ele fala assim, ó, o complementar de A em relação a U faz união com o complementar de B em relação a U. Então vamos por parte. O complementar de A em relação a U, você olha aqui, o A está dentro do U? A resposta é sim. Então quem é que falta no A? Então falta o 0, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então está aqui o complementar de A em relação a U. Repetimos o processo para o B, falta no caso o 0, o 1, o 2, o 8 e o 9. Quando eu faço essa reunião, fica 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, por que ele faz isso? Porque quando ele faz essa explicação, observe o que aconteceu. A letra A aqui, olha, que era escrita dessa forma, deu exatamente a mesma resposta que a letra B. Tá vendo? E aí ele demonstra uma propriedade importante, que o complementar da interseção de A e B é igual à união do complementar de A em relação a U com o complementar de B em relação a U.